Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, o programa de divulgação científica da Unila. Eu sou o Luiz, estou aqui hoje com o Nelson e a Roberta e vamos conversar já com o nosso parceiro de Que Passa, o professor Fábio Borges, sobre a cúpula da Amazônia. Professor, se apresenta para quem não te conhece ainda. Olá, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar desse programa. Eu sou o Fábio Borges, eu sou economista, mestre em Relações Internacionais, doutor em Sociologia pela Unesp de Araraquara, com doutorado na Universidade da Califórnia, San Diego também. Depois eu fiz um pós-doc na PUC do Rio. Agora, o mais importante é que eu estou aqui na Unila desde 2011. Eu trabalho mais na área de relações internacionais e integração, mas ocupei vários postos dentro da Unila. Nesse momento, eu sou o diretor do Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política. Professor, para começar a nossa conversa, né, eu queria entender qual que é a relação entre a cúpula da Amazônia, a COP30, que vai acontecer agora em 2025, e a Eco 92. Perfeito. Bom, o tema ambiental hoje ele é fundamental para a existência do ser humano. É um tema que tem sido debatido internacionalmente e nacionalmente de maneira assim muito preocupante, porque todos já estamos sentindo vários desses impactos. Então, a gente vem noticiando muito climas muito quentes no norte. Aqui no sul, a gente tem tido muitos acidentes ligados aos câmbios climáticos também, chuvas, inundação, desmoronamentos. A gente teve recentemente no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outras regiões do Brasil. Na própria cidade, a gente consegue sentir alguns desses impactos das mudanças climáticas. Então, já não é uma questão de opção, é uma questão de sobrevivência tratar o tema do meio ambiente. Agora, o que foi muito importante em 1992? Vamos começar da maneira cronológica por 92. Em 92, esses temas começaram a vir à tona com um pouco mais de ênfase. E o Brasil, naquele momento, ele passava por um período importante, no sentido que os países do mundo viam o Brasil como um país que não tinha tanta responsabilidade em relação ao meio ambiente, que não tinha uma política adequada em relação ao meio ambiente, sendo que é o país com a maior parte da Amazônia, que é uma região estratégica para o equilíbrio climático mundial. Uma das coisas que tinha acontecido em 88 foi o assassinato do Chico Mendes, que é um tema muito atual, inclusive. Infelizmente, a região amazônica é uma das mais perigosas em termos de líderes ambientais, em termos de liberdade de imprensa, porque ali estão interesses de pessoas que utilizam atividades bastante danosas para o meio ambiente e atividades ilegais, mineração, corte de madeira e outras atividades, tráfico de drogas. Então é uma região muito delicada. O Brasil, para tentar mudar uma trajetória de política externa que estava sendo muito condenada no sistema internacional, especialmente na época da ditadura militar no Brasil, porque na ditadura militar do Brasil, o que acontecia? O Brasil não tinha tanto interesse em participar dos organismos internacionais. Os militares diziam: olha, o Brasil tem a sua soberania. Então, falar de meio ambiente, direitos humanos, a nossa política externa era uma política externa de distanciamento dos organismos internacionais. Com a democratização e especialmente com o impacto e com o alcance incrível que teve essa questão do assassinato do Chico Mendes, que já tinha ido na ONU, inclusive, já tinha uma visibilidade internacional, ele era um grande defensor do meio ambiente, especialmente ele era contrário à construção de estradas. Um dos produtos muito importantes da Amazônia é a borracha, né? Os seringueiros têm ali uma atividade centenária muito importante para o sistema internacional também. Diante disso, o Brasil queria demonstrar o seguinte: olha, nós vamos mudar a nossa política externa e a nossa reputação internacional. E se prontificou a ser a sede da primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente. E a Eco 92 surpreendeu o mundo. Surpreendeu o mundo pela qualidade dos textos, dos debates que foram colocados ali, pela quantidade de chefes de Estado que estavam presentes nessa conferência, mais de 200 chefes de Estado. Isso é muito difícil você conseguir, demonstrando que o meio ambiente veio para ficar como um tema fundamental de política externa dos diversos países. Então a Eco 92 foi importante nesse sentido.
Agora, nos últimos anos, o Brasil passou um período também de muito retrocesso em temas ambientais e com um declínio do seu prestígio internacional. Por conta do governo Bolsonaro, que desmantelou muito os mecanismos, os organismos de controle, de estatística, científicos para cuidar da Amazônia, né? E também, recentemente, a gente viu toda a tragédia dos Yanomamis, o descaso do governo brasileiro com a região amazônica nos últimos anos. O Brasil está tentando retomar esse protagonismo nas questões ambientais. E aí, quando ele quer retomar esse protagonismo nas questões ambientais, ele se prontificou a ser sede em 2025 da COP. O que são as COPs? Ela foi resultado da ECO 92. A COP é uma conferência mundial sobre mudanças climáticas. E agora o Brasil vai sediar a 30ª reunião, sinal que tem sido constante, tem sido importante. Essas conferências que tentam delimitar acordos, objetivos, metas, estratégias para lidar com os câmbios climáticos. Mesmo antes do Lula ele ascender ao poder agora em janeiro, ele participou da COP27, que foi no Egito. E ali ele ofereceu o Brasil para ser a sede da COP30, que será em Belém em 2030. Se chegou a esse acordo que... 2025, perdão, a COP30, que será em 2025 em Belém. Tem uma simbologia muito importante por detrás disso. Será a primeira COP que será realizada em uma região amazônica de fato. Então é falar da Amazônia desde a região amazônica, vivenciando a região amazônica. Tem toda uma preocupação e talvez um preconceito se essa região tem infraestrutura para receber um evento desse porte, porque mais de 160 chefes de Estado já confirmaram presença nessa COP 30, que será em 2025 em Belém. E aí a gente vem para um tema dessa cúpula da Amazônia que está ocorrendo essa semana. O Brasil, ele reativa um acordo muito importante que o Brasil tem, que é o Tratado de Cooperação Amazônico, que foi feito em 1978, esse Tratado de Cooperação Amazônico. E ele envolve os 8 países amazônicos e descarta aí a Guiana Francesa por ser uma colônia. E o objetivo do Tratado de Cooperação Amazônico, que envolve os 8 países amazônicos, aí lembrando alguns desses países, Bolívia, Venezuela, Equador, Brasil, Peru. Então, alguns dos países amazônicos, aí tem o Suriname, Guiana, né? Colômbia, esses são os 8. Todos esses países têm muito interesse em proteger a região amazônica no sentido de interferências estrangeiras. Há uma grande preocupação desde os anos 70 com a questão da internacionalização da Amazônia, com a presença de potências estrangeiras nessa região que é tão estratégica para nós. Mesmo em regimes militares, o governo brasileiro em 78 era ainda um governo militar, eles chegaram à conclusão que seria importante a cooperação nos temas amazônicos, justamente para impedir qualquer justificativa de considerar a Amazônia como um patrimônio da humanidade, portanto, deveria ter uma gestão multinacional e não uma gestão. Então, os países sinalizariam, através desse Tratado de Cooperação Amazônico, que eles são responsáveis por essa região. Outras potências não precisariam se preocupar demasiadamente com essa questão, porque nós estamos preocupados e desenvolveremos políticas responsáveis para a região amazônica. Em 2002, esse Tratado de Cooperação Amazônico se torna um organismo internacional. A Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, que é um dos únicos organismos internacionais que tem a sede principal no Brasil, fica em Brasília. Ninguém nem lembrava muito nos últimos tempos dessa Organização do Tratado de Cooperação Amazônico. Para você ter ideia, em toda a sua existência, essa é a 5ª vez que reúne os chefes dos 8 países da região amazônica. Então, ele estava muito esquecido, ele estava ali não tão presente. Então, a reativação
desse tratado parece muito importante num momento que o meio ambiente é um tema central para o desenvolvimento de todos os países. Então, essa cúpula da Amazônia seria um ensaio para o que será a COP30 em 2025. Então, já é um teste, né? Além de trazer realmente essa temática que é fundamental, que estava sendo deixada de lado nos últimos anos de maneira inadequada por todos os países, diga-se de passagem, não só pelo Brasil. Então, é uma sinalização, mas o caminho é muito longo pela frente. Aprender com tudo que deu errado e propor coisas que possam dar certo para a região amazônica. Eu queria voltar nessa fala. O senhor falou sobre o protagonismo, né? O Brasil tá retornando ao protagonismo geopolítico, mas assim, desde a Eco 92, os países do norte econômico, digamos, né? Os países do norte, eles assinam tratados e não cumprem. Isso vem desde a Agenda 21, Tratado de Quioto, Carta... Bom, enfim. Todos os documentos e os países, os grandes poluidores, Estados Unidos, China, Rússia, eles não cumprem os acordos, né? Não alcançam as metas estabelecidas. E aí eu queria saber se os BRICS, apesar de contarem com a presença da China e da Rússia no grupo, os BRICS também, além da questão econômica, eles pressionam esses países pela proteção ambiental, pela proteção da diversidade. Esse tema é super complexo. Eu vou tentar trazer uma reflexão, talvez um pouco simplista, mas que dê conta desse tema. É importante dizer que realmente nessas questões ambientais fica claro que os maiores poluidores, os maiores causadores das mudanças climáticas foram os países que primeiro se industrializaram, o centro econômico mundial dos últimos 200 anos. Então seria injusto, e isso acontece de fato, as pessoas que sofrem mais diretamente os impactos dos câmbios climáticos são as pessoas que vivem no sul global. E são as pessoas pobres que têm suas casas destruídas, não têm nenhuma infraestrutura para lidar com isso. Enquanto os países ricos, às vezes, têm alguma infraestrutura básica, por exemplo. Quando está muito calor, tem ar-condicionado. Eles têm uma tecnologia básica para lidar com essas questões. Então, há uma injustiça ambiental muito grande. Os países do sul sofrem muito mais com as mudanças climáticas e as populações marginalizadas sofrem muito mais com as mudanças climáticas do que propriamente os países do norte. Então seria mais do que justo, e desde a Eco 92 isso é debatido, que os países mais responsáveis e que têm maior capacidade financeira também sejam os países que mais deem recursos para lidar com essas questões e para investir no controle ou pelo menos amenizar os impactos das mudanças climáticas. Mas bem como você colocou, e isso fica muito no discurso e na prática não se cumpre o que eles acordam em relação a isso. A gente vai dar um salto aí na questão dos BRICS, porque o que acontece? Por muito tempo, e justamente no período aí dos anos 80 aos anos 90, a China é um país que ganhou muito destaque no mundo industrial. Ela se tornou muito industrial, se tornou muito competitiva, e muitas pessoas pensavam na China como um grande perigo para o meio ambiente, dizendo que uma das razões da China ser tão competitiva é que ela explorava muito a mão de obra e também não cuidava do meio ambiente. Hoje isso se mostra errático, porque o país que mais investe em economia verde no mundo e que tem mais se preocupado com os temas ambientais, curiosamente, é justamente a China. Né? Então eles têm um grande investimento no que eles chamam de economia verde. E eles têm um impacto nos BRICS, porque nos BRICS, além do organismo político, que é os BRICS, eles têm instituições específicas. Por exemplo, eles têm um novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. E esse novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS visa investir em infraestrutura e energia nas áreas de países pobres. E um dos pré-requisitos para que esse banco dê financiamento
é que os projetos sejam ambientalmente responsáveis. E a China tem um grande impacto nesse banco, porque é um país que tem mais recursos. Então o BRICS incorporou a temática ambiental e a questão da energia limpa, a questão da infraestrutura menos danosa do ponto de vista ambiental. Então, em tese, os BRICS começam a se preocupar com isso. A Rússia, dentro dos BRICS, também é curiosa essa questão, porque a Rússia agora tem um conflito muito grande com o Ocidente, a questão da Ucrânia, até que nós temos um outro programa sobre isso. Mas a Rússia, ela tem uma intenção muito grande de quebrar o seu isolamento internacional através dos BRICS. Então ela investe muito nos BRICS. E ela vê com muito bons olhos as questões ambientais também, a questão das energias, né? Porque eles são protagonistas nessa área de energia, de tecnologia. Inclusive a Europa estava muito dependente da Rússia em termos energéticos e estão sofrendo muito com isso. Então a Rússia investe em outras áreas que não puramente as áreas econômicas. Por exemplo, eles têm a área de TV BRICS, eles têm uma proposta parecida com a da UNILA para fazer uma universidade dos BRICS. Então a Rússia, com a questão ambiental, em tese, pelo menos no discurso, eles veem o BRICS como uma possibilidade de coordenação de ações em relação a isso. Aí nós temos Índia, nós temos África do Sul e Brasil, que são países que também têm regiões muito delicadas em termos ambientais. Então, há um interesse dos BRICS coordenarem suas ações em questões ambientais, eu diria. Agora, o grande problema também é relacionado com o contexto norte-americano, porque a maior potência do mundo, a maior potência industrial do mundo, apesar de parecer estar em decadência, ainda continua com uma economia muito forte. E especialmente na era Trump, vocês lembram que o lema dos Estados Unidos na era Trump era American First. E nesse momento os Estados Unidos se retiram do Acordo de Paris, se retira dos acordos ambientais. E fazer acordos ambientais multilaterais com a maior potência não participando, certamente fragiliza isso. Com a chegada do novo presidente dos Estados Unidos, em tese, eles recuperariam essa agenda ambiental, mas também está sendo muito incipiente, está sendo muito, digamos assim, discreta a mudança da política externa dos Estados Unidos com o Biden. Então eles prometem, e por isso que o governo brasileiro tem negociado em diferentes esferas. A gente negociou com a China vários acordos relacionados ao meio ambiente, a gente foi negociar com a Europa e retomou, por exemplo, o Fundo Amazônico, que era muito importante, que Noruega, Alemanha tem fortes investimentos na região amazônica. E a gente tentou retomar as relações com os Estados Unidos, dos Estados Unidos também aportarem recursos no Fundo Amazônico. Mas apesar do discurso, o que os Estados Unidos oferecem é muito pouco comparado com os outros países. Então, realmente, esse cenário de coordenação de ações entre as grandes potências e os países do Sul não é um tema fácil de lidar. Mas o Brasil é um grande porta-voz do Sul, nesse sentido, fazendo discursos bastante fortes e bastante coerentes, especialmente os últimos discursos do Lula lá na cúpula entre a CELAC e a União Europeia. Ele trazia muito essa questão, já preparando também o terreno para os encontros ambientais na Amazônia, né? Ele convidou, inclusive, o Macron para participar dessa cúpula da Amazônia, o Macron não veio. Mas, enfim, esses são alguns dilemas. Ficou claro quem são os mais responsáveis pela destruição ambiental, é claro quem pode dar mais aporte para as questões ambientais, mas entre o discurso e a parte prática há uma grande distância. Mas há uma pequena esperança em relação ao comportamento da China. A China, diferentemente dos Estados Unidos, parece estar mais disposta a trazer recursos e pensar nessas questões ambientais de uma maneira mais global, digamos assim. Professor, nesse momento já ficou claro a importância estratégica da Amazônia para o Brasil, né? Toda essa movimentação, a própria cúpula, os discursos que o presidente Lula vem tendo, nós podemos dizer que o governo brasileiro está utilizando a Amazônia para ter um determinado protagonismo que o país teve durante algum tempo, não só apenas na área ambiental, mas em outras áreas, inclusive com o sul global? Exatamente, eu acho que o começo da política externa do Lula nesse terceiro mandato
trazia algumas incertezas. Será que seria muito parecido com os 2 primeiros governos? Algumas linhas são parecidas, a defesa do multilateralismo, a defesa da autonomia pela diversificação dos sócios comerciais, a prioridade na integração sul-americana, a prioridade dos BRICS, ele retoma alguns desses temas. Mas isso eu vejo também como um elemento positivo. Houve um aprendizado com o que deu errado. Os projetos de integração na América do Sul se deterioraram muito nos últimos anos. Os BRICS tiveram muitos problemas nos últimos anos também. Então, nesse sentido, o que o governo brasileiro no início tenta retomar? Essa retomada desses processos, mas em temas que o Brasil realmente pode aportar mais. Mas o Brasil ficou meio em dúvida quais eram os temas prioritários no início. Ele queria ser o mediador dos conflitos lá da Ucrânia e da Rússia. Ali era um caminhão muito pesado para a gente carregar, ficou claro isso. Apesar que há uma retomada da ideia do Brasil ser interlocutor. Ontem o Antony Blinken, que é justamente o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele diz que o Lula seria um interlocutor interessante para fazer relações com a Rússia, se até ele acha isso. O próprio Zelensky, que teve alguns desentendimentos com o Lula aí nas últimas cúpulas também, achando que o Lula não é imparcial, que o Lula compraria o discurso do Putin, o que também não é verdade, é um equívoco por parte do Zelensky em relação a isso. Mas é claro, o Lula tenta relativizar aí as causas do conflito na Ucrânia com a Rússia. Isso gerou também muitos impactos nas relações e na imagem brasileira, meio colocando o Brasil como um país mais pró-Rússia. Houve alguns problemas de comunicação. E aí o governo brasileiro dá uma certa guinada, percebendo que é melhor não entrar muito nesse tema da Ucrânia. É melhor a gente focar nos assuntos que a gente tem mais know-how e que a gente tem maior capacidade. Por isso, agora, essa linha de trabalhar temas ambientais e a linha de priorizar a Amazônia parece muito acertado do ponto de vista do Brasil. Nisso, a gente tem um know-how e um conhecimento e recursos muito maiores do que em outros temas globais que a gente não tem tanta capacidade, especialmente quando envolve a área militar. Professor, e o senhor acha que, considerando essas tensões globais, por exemplo, a guerra da Ucrânia e a Rússia, a relação entre a China e Taiwan, são situações que podem ser uma barreira para propostas mais contundentes relacionadas à cúpula? Com certeza, porque no momento que você tem grandes tensões entre Estados Unidos e China, entre Estados Unidos e Rússia, que são países muito poderosos e, de certa maneira, a União Europeia também tem divergências com os Estados Unidos e tem muitas divergências com a China, é muito difícil quando essas grandes potências estão muito fragmentadas entre elas chegar num acordo que realmente traga resultados, porque você precisa ter uma coordenação e você precisa ter um comprometimento global para um problema global. Então, se alguém não participa do acordo, sendo ele, por exemplo, os Estados Unidos, já fragiliza o acordo. Então, sem dúvida, esse clima de tensionamento, esse clima de guerra internacional que a gente vê e muito por conta do conflito na Ucrânia, dificulta muito a chegada de acordos. Em um clima mais pacífico, por isso que talvez seja um pré-requisito resolver os problemas de paz para depois trazer os temas ambientais, mas não dá para esperar. Mas, sem dúvida, um cenário com pacificação e com acordos facilita a retomada de temas que são fundamentais, como a coordenação na área das mudanças climáticas, porque, afinal, a própria ONU, nas últimas reuniões gerais da ONU, dizem agora não é nem mais uma questão do calentamento global, do aquecimento global, é um período de ebulição global. A gente está tendo as maiores médias de temperaturas nunca registradas na história da humanidade. E não se tem clareza quais os impactos disso. E tem impactos que são evidentes, há mortes de pessoas que são justamente afetadas por esses câmbios climáticos, diretamente ou indiretamente. Professor, assim, com toda essa questão internacional em relação à Amazônia, como é que nós podemos, assim, até que ponto esse interesse estrangeiro, ele realmente é legítimo em relação ao meio ambiente, e até que ponto também existe o interesse do capitalismo mesmo, de exploração, de biopirataria em torno da Amazônia? Esse é um tema fundamental, porque assim, é muito difícil você conseguir
determinar o que é um interesse genuíno e responsável e o que é um interesse puramente econômico desses países, de organismos não governamentais, de grupos que atuam nessa região. Até mesmo grupos religiosos, né? Grupos religiosos, tem presença aí de... E aí a gente tem que pensar na geopolítica efetivamente. No final do século XIX e começo do século XX, a Amazônia já jogou um papel fundamental na geopolítica mundial, como a grande produtora mundial de borracha, que naquele momento era o material dos mais estratégicos, porque a produção de automóvel dependia de borracha. Para se ter ideia, pouca gente conhece essas histórias, mas existe uma cidade na Amazônia chamada Fordlândia, né? E que foi feita justamente só com esse objetivo. E ali a questão da internacionalização já era muito clara. E a questão da biopirataria também, porque as sementes de borracha foram transladadas para o Sudeste Asiático. No Sudeste Asiático eles começaram a produzir borracha e a borracha deles se adaptou melhor ao meio ambiente lá do que aqui, né? A produção extensiva e não extrativista, como é nosso caso. Então, isso também trouxe a decadência da própria região amazônica naquilo que a gente conhece como o ciclo da borracha. Ali estavam presentes os interesses dos Estados Unidos, da Inglaterra, já no final do século XIX e começo do século XX. Tem um grande intelectual brasileiro que pouca gente conhece, que tem um estudo amazônico fundamental para pensar a geopolítica da Amazônia, que é Euclides da Cunha. Pouca gente sabe que ele foi para a Amazônia, ele negociou a questão do Acre, que é um tema aí que a gente teve litígios no início do século XX, e ele tem livros assim da envergadura de Os Sertões, para ter ideia. O livro dele chama A Margem da História, onde ele traz o problema da escravidão na região amazônica, né? Que chocou muito ele, essa questão. Ele já conhecia os nordestinos da época dos sertões, mas aí ele foi conhecer o nordestino mais empobrecido e escravizado na Amazônia no início do século XX. Então, geopoliticamente, no século XX, a Amazônia já era o centro da geopolítica mundial. Hoje em dia também, pela questão da medicina, pela questão ambiental, pela questão da fauna, pela questão dos conhecimentos tradicionais, que muita gente às vezes não leva isso em consideração. Eles têm muito... existem, nessa Rio 92 que eu tinha citado, a OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, produziu um documento que eu considero o melhor documento sobre a Amazônia, um documento chamado Amazônia Sem Mitos. Nesse documento, que foi elaborado pelos maiores especialistas de todos os países amazônicos e de outros países em relação à Amazônia, um dos mitos é o mito que é uma região não povoada, que tem pouca gente que vive lá. E, na verdade, é porque o território é gigante. Então, tem pessoas que vivem lá, mas a densidade demográfica é baixa. Em geral, o grande erro que se cometeu com a Amazônia é que os grandes projetos da Amazônia foram pensados da capital sem consultar a sociedade civil local. Uma das grandes atrocidades que nós tivemos na região amazônica foi a Transamazônica, que foi uma das grandes obras do regime militar. Uma estrada, uma rodovia no meio da Amazônia que é incompatível com os objetivos da própria estrada, porque o meio de transporte mais efetivo é a hidrovia, já que é uma região cheia de rios. O Euclides da Cunha já apontava isso na obra dele. Ferrovia, que tem uma capacidade de transporte muito maior. Então foi uma atrocidade, um dos maiores desperdícios de recursos da história da política brasileira foi a Transamazônica e continua sendo um problema, né, com impactos ambientais terríveis. Mas aí a gente vem novamente para a questão dos interesses geopolíticos. Então me chamou a atenção, eu tive a oportunidade de estar em Iquitos, no Peru. A quantidade de pessoas falando em francês, falando em alemão, falando em holandês, é impressionante. Então, às vezes, a gente pensa de maneira tradicional, as questões de segurança e defesa, que é colocar militares na fronteira, ter uma abordagem militarista para defesa e segurança. A internacionalização já ocorreu. Tem grandes fazendas, grandes latifúndios que os seus proprietários já são estadunidenses. Tem ONGs que trabalham ali, que fazem, infelizmente, biopirataria, por exemplo, na área de farmácia, né? Por exemplo, chegou a bizarrices do ponto de vista do Japão tentar patentear o cupuaçu, né? Que é uma... Então, tem que se tomar muito cuidado em relação a essa presença estrangeira na região. Mas ela já não se dá dessa maneira mais tradicional, militar, alguém vai invadir a região.
ela se dá de maneira silenciosa e através dos negócios. A presença de chineses agora na mineração. E os nossos governos, na verdade, facilitam a vida dessas pessoas. Porque os governantes, eles, pautados pela lógica política, eles querem inaugurar obras, eles querem infraestrutura para ter algum reconhecimento político do que ele está fazendo. Então não se faz os estudos de impactos ambientais, não se cobra os impostos que poderiam ser cobrados, há muitas isenções e há facilitações para que os estrangeiros venham investir na região. Então, sem dúvida, China sedenta por recursos naturais, Estados Unidos sempre muito dependente dos recursos naturais, a França muito dependente de recursos naturais e, no caso, a França tem uma particularidade porque ela faz parte da Amazônia. A maior fronteira terrestre da França é com o Brasil, através da Guiana Francesa, não é com nenhum país europeu. Então, e me chama a atenção, quando eu estava estudando no meu doutorado, onde eu trabalhei as questões amazônicas também, os melhores centros de pesquisa, as melhores bibliografias, os maiores especialistas estavam na França, na Holanda, nos Estados Unidos. Não são dos nossos países, porque é muito caro. A gente tem, às vezes, uma visão romantizada da Amazônia. A Amazônia vai salvar o mundo, vai salvar os nossos países. Mas qualquer pesquisa que você faça na Amazônia envolve muito recurso, tanto humano como financeiro. Por exemplo, nesse documento Amazônia Sem Mitos, um dos objetivos ali era você catalogar o número de espécies que existe na Amazônia. Então, ali a gente tem muitas espécies, mais de 70 mil de espécies só de insetos. Quem que é o pesquisador que vai ficar lá anos e anos catalogando inseto por inseto, tipo de planta por tipo de planta, animal por animal? Às vezes, infelizmente, a lógica econômica tem trazido isso, é mais fácil derrubar tudo e fazer pecuária. É mais fácil cortar a madeira e vender a madeira. Só que a riqueza dessa região em pé é maior do que essa riqueza efêmera de você explorar de uma vez e sem tomar esses devidos cuidados. Então, a questão tecnológica, a questão financeira para a exploração da Amazônia é fundamental. Por isso, o Brasil e o Lula têm jogado muito esse papel de sensibilizar os países do norte em financiar realmente a Amazônia, mais envolvendo as comunidades locais, para que elas façam os projetos que impactem diretamente nas suas vidas e a gente não cometa esse erro de fazer vários projetos para a Amazônia através de pessoas que nunca estiveram na Amazônia. Por isso, ser em Belém também é simbólico nesse caso. Esse contato direto pode mudar algumas visões estereotipadas que nós temos da Amazônia, cheia de mitos. Professor, a região amazônica, né, ela não é só brasileira, ela abrange diversos países da América Latina. E eu queria saber, esses outros países que têm territórios amazônicos, eles compartilham dessa visão brasileira de preservação, exploração econômica através da preservação e da consulta aos povos originários da região? Ainda há muitas divergências, não há uma convergência. Provavelmente hoje, que é o dia da cúpula, eles vão lançar a Carta de Belém, que é justamente onde esses 8 países têm consenso. Mas uma coisa é o documento ali negociado entre diplomatas, entre os presidentes, outra coisa é o que vai acontecer de fato. O que o Brasil tem ensinado, e eu acho que isso é interessante para os demais países, mas também por conta de ter sido mais irresponsável com a região amazônica, porque o Brasil, diferentemente dos outros países amazônicos, ele tem a Amazônia como a sua região prioritária. Desde os anos 80, quando a gente se reaproximou da Argentina, e se aproximou da Argentina através do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e criou o Mercosul, a área mais perigosa para a segurança e defesa brasileira não é mais o Cone Sul, é a Amazônia. Então, desde os anos de 85 adiante, o Brasil tem grandes projetos para povoar a Amazônia, para fazer políticas públicas para a Amazônia. O lema dos militares era integrar para não entregar, né? Os demais países amazônicos têm uma similaridade com o Brasil no sentido que são regiões bastante marginalizadas dentro desses países. Regiões com baixa infraestrutura, regiões esquecidas. Então, a infraestrutura em Iquitos, no Peru, é muito precária.
a infraestrutura em Letícia, na Colômbia, é muito precarizada. Então, ali quem dominam esses territórios são grupos, às vezes, paramilitares, são grupos mafiosos, criminosos, ligados a garimpo, a tráfico de drogas. O Estado nem tem uma presença nessas outras Amazônias que não seja a brasileira. Então, talvez o Brasil tenha conscientizado os demais países que eles também devem ter políticas para a Amazônia, incorporar a Amazônia ao seu território não como um problema, mas como um potencial de desenvolvimento dessas regiões. Vamos ver, né? O caminho depende, às vezes, de muitas conjunturas. Cada país elege presidentes com diferentes ideologias, então nem sempre todos estão sinérgicos. Então, o grande segredo é criar instituições supranacionais que deem conta dessas mudanças conjunturais também, que não dependa demasiadamente só da sorte de ter um chefe de Estado mais sensível à questão amazônica do que um chefe de Estado totalmente insensível. A gente não pode depender disso para fazer projetos de médio e longo prazo. Essas instituições têm que ter um grau de autonomia e de uma existência independentemente das conjunturas. Professor, o senhor comentou anteriormente sobre a OTCA. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa organização. O senhor falou que nesses últimos anos estava meio parado, vamos dizer assim. Estagnado. Mas, assim, como é que está essa atuação deles e como que eles colaboram para o desenvolvimento dessa região? Então, o Tratado de Cooperação Amazônica ele foi feito num contexto geopolítico muito importante, que era dos anos 70. Em 72, nós tivemos uma conferência sobre o meio ambiente em Estocolmo, que já começava a flertar com a ideia da internacionalização da Amazônia. E aí a gente tinha discursos de primeiro-ministro da França dizendo que a gente deveria tratar esse território como um patrimônio da humanidade, deveria ser um tratamento internacional para essa região. Os países amazônicos, e aí muito por conta da liderança brasileira, chegaram a um acordo que deveria haver cooperação. E era difícil existir cooperação entre governos militares. Os organismos internacionais, como eu disse, não eram muito bem vistos pelos governos militares. Porque você cede soberania, você tem que fazer acordo, você tem que ter transparência, o que os militares não gostam muito, né? Mas houve esse avanço. O ápice da organização do Tratado de Cooperação Amazônica, eu acho que é a ECO 92, porque eles foram responsáveis por organizar a Conferência Mundial do Meio Ambiente em 92 e de fazer os estudos técnicos para Rio 92. E ali se demonstrou a importância de juntar intelectuais de todos os países e de outros países do sistema internacional para pensar as questões amazônicas de forma científica, profunda e realista, né? Aquilo que eu tinha dito, tem muita romantização. Você vai do paraíso ao inferno na Amazônia em 1 minuto. Porque as pessoas que tentaram explorar a região amazônica normalmente vão com o ideário, com o mito do Eldorado, da riqueza fácil, e na verdade essa história se torna uma tragédia. Isso foi relatado desde 1500 nas primeiras expedições pela região amazônica. Agora, de 92 até os dias atuais, em 2002, o Brasil sinalizou mais uma vez a importância que ele dá a esse tratado. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa, nós que estamos na UNILA. O Brasil ele pensa muito a integração sul-americana e, de certa maneira, a própria UNILA ela nasceu muito vinculada ao Mercosul. O Mercosul, em termos populacionais e econômicos, ele é mais potente do que a região amazônica nesse momento. Mas em termos geopolíticos e de potencialidade geoeconômica, a Amazônia é mais importante. Então é muito importante para o Brasil desenvolver diferentes eixos de integração. Nós temos um eixo sul com o Mercosul, mas o eixo norte traz muitos benefícios também e mundialmente é até mais importante, a meu juízo. Então em 2002 o Brasil, ciente dessa questão, ele transforma um tratado numa organização. O que isso implica? O tratado é um documento que está lá e que todo mundo segue. Uma organização, você vai ter que ter uma sede física, você vai ter que ter funcionários, você vai ter que ter mais orçamento para isso. E em 2002 adiante, a gente começa a ter investimentos em pesquisa. Qual que é a grande pesquisa da OTCA nesse momento? São pesquisas que tentam envolver a sociedade civil amazônica para descobrir a cultura amazônica, descobrir a diversidade e o conhecimento dos povos originários. É isso o que a OTCA mais faz nesse momento. Tem o site da OTCA. É curioso que na OTCA nós temos uma dificuldade. Todos os documentos precisam ter
ser traduzidos ao holandês também, pela presença do Suriname nesse tratado, né? O que traz aí maiores dificuldades também. Mas, de qualquer maneira, em 2002 ele teve um outro momento importante, que é a sua transformação em organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Mas de lá para cá, a gente teve um escândalo de corrupção dentro da UTCA. Eu lembro que eu estava organizando um evento em 2004, 2005, e quem era a presidente da UTCA naquele momento era uma ex-presidente do Equador chamada Rosalía Arteaga. E aí se denunciava que ela usou muitos recursos da UTCA para benefícios próprios. E aí começaram a colocar em descrédito a UTCA, o funcionamento da UTCA, que a UTCA, em geral, era um organismo que gastava recursos e não trazia uma coisa efetiva na melhora da vida das pessoas. Era essa a visão. Então, o que o Brasil está tentando retomar nesse momento é mostrar, não, a UTCA pode ser importante para valorizar esses estudos e, a partir desses estudos, trazendo recursos de outros países, transformar a vida das pessoas que vivem lá de fato. Professor, e o papel dos indígenas nessa questão? Nós sabemos que, por exemplo, as reservas, em tese, teriam que ser um espaço em que a biodiversidade ia ser preservada, né? Nós vimos com o governo anterior que isso não acontece muito. Mas, internacionalmente, como que é vista a questão indígena em relação à Amazônia, né? E até mesmo pela própria UTCA, como é que a questão indígena é vista pela organização? Eu acho que tem pessoas genuinamente que se apaixonam pela questão indígena. Quem foi em alguma aldeia, quem conhece algumas questões culturais envolvendo o mundo indígena, provavelmente se apaixone pelas questões indígenas. Conhecimento tradicional, seja na música, na comida, no conhecimento de medicina que eles têm, né? Porém, tanto na época militar, mas também muito por conta do eurocentrismo, se vê o índio como um povo originário como digamos, um obstáculo ao desenvolvimento. São pessoas atrasadas, analfabetas, que não falam o nosso idioma, que não seguem padrões culturais mais ligados ao capitalismo, então deveria incorporá-los de uma vez. Infelizmente, nosso ex-presidente e muitos militares têm essa visão até hoje. Só que a beleza e esse conhecimento ancestral, ele pode trazer soluções inovadoras para coisas que a gente nem imagina. Então, nesse sentido, uma vez que se perca línguas, uma vez que se perca culturas, talvez isso seja irreparável, né? Então, por isso que tem que ser muito cuidadoso com essa questão. E também não pode ser, digamos, ter uma visão romantizada, que tudo vai dar certo. Porque o que acontece em várias delimitações de terras indígenas? Primeiro que há uma grande presença de garimpeiros, grileiros, políticos locais, que cooptam muitos indígenas através do uso do álcool, de drogas, cooptam eles para o setor do tráfico de drogas também, e destroem a própria sociedade indígena por dentro dela, né? Agora, não é o preservacionismo pelo preservacionismo. A própria cultura indígena, ela quer também se modernizar. Ela quer ter celular, ela quer ter a televisão própria dela, ela quer se autorrepresentar. Isso é uma novidade. Através de organismos internacionais, da imprensa internacional, eles têm tido mais voz do que tiveram em outros momentos. Então, a cúpula dos povos indígenas que precedeu agora a cúpula da Amazônia dos chefes de Estado, eles trazem demandas concretas, fazem uma carta do que eles querem, de objetivos, de metas, de recursos, e bem ou mal, ainda muito subrepresentado nas nossas instâncias governamentais, nós finalmente temos indígenas à frente do IBAMA, indígenas à frente de um recente ministério criado dos povos originários. É um avanço, é muito tímido ainda, mas é um avanço. Professor, eu queria retomar o tema da internacionalização da Amazônia, né? Porque esse tema, vira e mexe, ele aparece em alta nas pesquisas e a gente vai pesquisar sobre a Amazônia, sempre esse tema está rondando ali. Mas eu queria entender quais que são os principais argumentos de quem defende essa internacionalização do território e de quem é contra. E assim, como que a internacionalização da Amazônia afetaria a soberania brasileira, no caso?
Esse tema é super interessante também, super polêmico. Por exemplo, numa coisa bem básica, que era as negociações do Mercosul com a União Europeia, um dos temas que tem criado dificuldades nesse acordo é que a União Europeia ela quer que a gente se comprometa com metas de responsabilização da região amazônica, e se a gente não cumprisse essas metas do ponto de vista dos europeus, eles poderiam nos sancionar. O Lula foi muito veemente nessa última cúpula da CELAC com a União Europeia, dizendo que você não faz um acordo com alguém que já de cara já está te ameaçando de sanções. Que a gente quer se responsabilizar pelas questões amazônicas, mas não são os europeus que vão nos ensinar a nos responsabilizar pelas questões amazônicas. Então vamos com calma nessa questão. Agora, quais que são os perigos reais da internacionalização da Amazônia? O que se pensa em termos amazônicos? Do ponto de vista dos organismos internacionais, existe a ideia que acordos internacionais, informações científicas, coordenações entre lideranças políticas podem trazer melhores resultados para o bom aproveitamento da Amazônia. Então não se descarta de cara a participação de organismos internacionais visando a preservação e o bom manejo das questões amazônicas. O problema é que o discurso feito nesse sentido é feito por países que têm históricos imperialistas que chegaram, devastaram e criaram desgraça no continente africano e no continente latino-americano, Estados Unidos e França, né? Então a gente vai ter muita desconfiança e com razão dessas potências se colocando como potências mais responsáveis do que nós pelo seu histórico de destruição das nossas regiões e do não respeito às populações locais em relação a isso. Agora, do ponto de vista geopolítico e da geoeconomia, eu acho que essa questão da internacionalização hoje ela é mais complexa. A internacionalização ela não vai se dar do ponto de vista militar tradicional. Vem tropas dos Estados Unidos, vem tropas francesas, inglesas para estar na região e comandar a região de maneira tradicional. Não, isso vem através das transnacionais. Isso vem através dos organismos não governamentais. E a região amazônica ela é muito grande, é muito difícil a fiscalização e o conhecimento da região amazônica. E dali podem sair produtos extremamente valiosos do ponto de vista econômico, desde os tradicionais ligados à mineração, que sai de maneira ilegal, ouro, prata, né? E outra, a fauna também, o tráfico de animais é uma coisa importante aí também, tráfico de pessoas, infelizmente, também é outra coisa que acontece, escravidão, então tem muitos problemas aí na região amazônica. E a internacionalização se dá pela facilidade que esses governos locais dão para as empresas internacionais atuarem aí, facilitando as licenças ambientais, não controlando a entrada e saída. Para se ter ideia, tem fazendeiros que vivem na região amazônica que eles têm, e são estadunidenses, por exemplo, eles nem passam pela aduana, eles vêm com jatos próprios e pousam nas suas próprias fazendas, não falam português sequer. Então, do ponto de vista da economia, a internacionalização já se deu, né? Agora, o que os nossos governos precisam fazer? Tomar cuidado, controlar mais, ter mecanismos de organismos fiscalizadores para impedir práticas ilegais, como a queimada, o desmatamento, o tráfico, todas essas questões, né? E pensar um projeto onde o Estado esteja mais presente numa região que sempre foi pautada pela falta de Estado. Então, vai um pouco fácil, não é, né? Mas o caminho e os riscos da internacionalização, os impactos que essa internacionalização traria, é o empobrecimento dos nossos países e o empobrecimento das pessoas que vivem ali. Porque, como já dizia muito bem o Eduardo Galeano nas Veias Abertas da América Latina, a gente padece de um grande problema, a riqueza da terra e a pobreza do homem. Nós somos países muito ricos, mas que, em última instância, as pessoas não estão melhorando de vida com essa riqueza que nós temos. Então tem que se repensar o projeto de desenvolvimento, seja nacional, seja regional. Professor, nos últimos 30 anos nós tivemos várias cúpulas, né, em relação ao meio ambiente. Teve alguns resultados que podem ser considerados efetivos e eficazes,
ou ficou muito, como o senhor disse, apenas a tratativa entre os líderes de chefes de Estado e nenhuma realidade prática? Assim? Não tiveram os avanços. Primeira questão que houve avanço é reconhecer a mudança climática, já é um avanço. A ciência demonstrando que o ser humano está interferindo mesmo nas mudanças climáticas. A segunda mudança importante é que os governos se autocomprometeram com algumas metas, com alguns objetivos. Tem momentos que entra um governante que desconsidera esses acordos, mas a imagem do país fica desgastada quando esse chefe de Estado, seja o Trump, inclusive, na maior potência do mundo, os Estados Unidos se retirar do Acordo de Paris, gerou impactos negativos para ele internamente, porque tem setores de estadunidenses que são sensíveis à questão dos câmbios climáticos. Eles estão sentindo os câmbios climáticos. Vê lá os incêndios no Canadá e que tem impactos nos Estados Unidos. É um fato. Então, já foi um avanço científico nesse sentido de combater o negacionismo. Gerou um impacto muito positivo na China, do meu ponto de vista, porque a China percebeu. Esse era um campo, já que a China é um país emergente, ele tinha que consertar a questão da sua reputação, que estava sendo muito questionada do ponto de vista ambiental. E eles investiram muito forte nas universidades, investiram muito forte em programas concretos de energia limpa, de infraestrutura verde, nesse tipo de coisa. Então, aí do ponto de vista dos países periféricos, é um palco onde, apesar de que muitas vezes ainda as relações de poder são assimétricos, mas que nós temos uma voz que começa a ser escutada com mais vigor. Né? Como eu disse para vocês, alguns temas muito duros das relações internacionais, como conflitos militares, a gente não vai ser protagonista. Mas em temas onde a gente faz parte diretamente das regiões envolvidas com isso, talvez, mesmo com toda a arrogância que os europeus e os estadunidenses tenham em relação ao restante do mundo, eles são obrigados a reconhecer que a gente conhece mais a nossa região do que eles, né? E que traga soluções propícias para isso. Então, eu acredito que o caminho é acidentado, mas é ascendente. Né? O tema ambiental se torna cada vez... É só ver o espaço que a mídia tem dado para isso também. E os governantes ficam constrangidos cada vez mais. Antigamente não ficava constrangido de não ter política nenhuma para a região amazônica, de não ter nenhuma responsabilidade ambiental. Hoje um governante que não assume nenhum tipo de compromisso, ele é questionado pelo seu próprio eleitorado, ele é questionado pela mídia nacional e internacional, ele é questionado pelos organismos internacionais. Então, mesmo que ele não seja sensível genuinamente pelas questões ambientais, pela questão estratégica, ele é obrigado a dar algumas respostas. Professor, então a gente está encerrando esse episódio. Eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui com a gente hoje. Não, eu que agradeço, parabéns pelo programa, estou disponível aí e tomara que a gente tenha melhores rumos para essa região que é tão estratégica e tão bonita da nossa América do Sul. E para você que acompanhou esse episódio, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. Até mais!